Então, voltando para essa live com as terapeutas consteladoras aí do futuro. Olá, voltando de novo, né? Provavelmente entrou a ligação e caiu, derrubou meu áudio, né? Mas voltamos de novo. Vou chamar as meninas aqui direto. Oi, Nara! Agora sim. Oi, Fabi! Oi, Lise, boa noite. Então, fiquei um tempão aqui falando, né? E como eu fico falando, olhando para a câmera focada, eu não vi que eu estava sem áudio. Mas tudo bem, a gente volta e aí a gente começa tudo de novo, né, Boa Andréia? Boa noite, isso noite! aí. A gente começa tudo outra vez. Boa noite, Fernanda. É isso mesmo, né? Afinal de contas, eu tô aqui na minha casa, eu posso fazer live a noite toda e convidar quem eu quiser, Isso então tá aí. tudo certo. Isso Né, aí, né? Andréia? Que Quero te bom. agradecer. Deixa eu ver aqui. Tá. Espera aí um pouquinho, Andréia. Só um pouquinho, Andréia. Deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que caiu aqui a Fabi. Fabi, manda de novo para mim, a Fabiana. Manda de novo para mim a solicitação que eu vi que eu chamei você, mas caiu. Será que eu tô com um problema de conexão aqui? Tá me avisando que a minha conexão tá... Boa noite. Entrou! Boa noite! Boa noite, Fabi. Boa noite, Andréia. Então, sejam muito bem-vindas. Que delícia ter vocês aqui hoje. Bom, se entrar uma ligação de novo, a gente volta de novo, porque tem isso. Deixa eu ficar mais para trás para não ficar tão estourada aqui na câmera. Pronto. Então, que delícia ter vocês aqui hoje. Um grande prazer poder contar com as percepções de vocês, porque eu vinha dizendo para a audiência aí, né, para os terapeutas, que, e venho falando isso nas lives também, que dentro dessa mudança toda que a gente está vivenciando já há bastante tempo, né? Já tem mais ou menos uns 3 anos que a gente fala dessa nova era, dos novos processos de consciência, dos movimentos da alma, daquilo que nos leva para a vida, aquilo que nos leva adiante, aquilo que nos ajuda no nosso desenvolvimento, tanto o desenvolvimento pessoal, daquilo que nós temos que encaminhar na nossa própria vida, quanto também aquilo que se refere ao nosso desenvolvimento profissional, ou seja, esse desejo que a gente tem de buscar algo novo, uma técnica nova, uma vivência nova, uma formação nova, porque sempre parte da alma de cada pessoa, aonde ela passa por um processo, aonde existe uma expansão da consciência dela e começa a haver um desconforto. E esse desconforto, ele fala de um movimento que a própria alma está vivenciando e que está levando ela para algo diferente. Vocês, antes de entrarem aqui para a formação, vocês estavam num movimento aí. Vocês estavam vivendo algo na vida de vocês, vocês estavam vivendo numa trajetória e, de alguma forma, vocês sintonizaram aqui comigo, né? Vocês sintonizaram e chegaram até aqui. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês. Vai entrar a Fábio agora com a gente, vai ficar um enquadramento mais bonito agora. Vamos ver se vai entrar a Fábio aqui. A outra Fábio. E eu vou perguntar desse movimento, e eu quero escutar a trajetória de cada uma de vocês. Oi, Fábio, boa noite. Boa noite a todos. Ai, fica melhor esse enquadramento assim, ó, aí fica todo mundo do mesmo tamanho. Então, primeiro eu vou fazer uma pergunta para cada uma de vocês, para que quem estiver nos ouvindo possa entender de qual lugar que vocês estão falando, de qual conhecimento, qual é a trajetória profissional de cada uma. Então, eu queria escutar um pouquinho, né? Se quem está vindo aqui e conectou comigo por autocura, por processos de autocura para si mesmo, e quem já era terapeuta
e eventualmente se conectou aqui buscando uma nova ferramenta, uma nova forma de constelar e também se veio mobilizado por esse processo de autocura. Então, me conta um pouquinho, Andréia, vamos começar pela Andréia, essa tua trajetória profissional aí, me fala um pouquinho para as pessoas saberem quem você é e até depois, quem quiser passar pelos processos com as cartas sistêmicas ou com o método, porque nós temos aí vários tipos de atendimento possíveis, podem acessar as terapeutas aqui, né? Por isso que eu falo de qual é esse conhecimento que elas têm, porque é muito interessante, porque a gente se conecta, né, com essa trajetória também, a gente se vê nas terapeutas, né? Então isso é muito legal também, porque o método tem essa dinâmica, né, de proporcionar pessoas que começam do zero, ou pessoas que buscam para autocura, ou para consteladores experientes, né? Então me conta, Andréia. Boa noite a todos que estão aí. Eu sou massoterapeuta e eu já era terapeuta holística, né? E com várias buscas. Eu sempre gostei muito de buscar, né? Buscar conhecimento, buscar novas técnicas, né? Primeiramente para mim, né? Estar me desenvolvendo e ali ajudando o meu paciente também, todas as pessoas que me procuram, né? E primeiramente apareceu para mim as cartas intermediárias, né? Aquelas 53 cartas tuas, né? Que elas foram aparecendo no Instagram, aparecendo para mim. Eu disse, vou ter que dar uma olhada nisso aqui, eu vou ter que ver o que é isso aqui, porque isso aqui está me chamando a atenção, isso aqui está vindo bastante para mim, né? E eu adquiri elas e assim, achei fantástico, fantástico, porque essa técnica ali é tudo muito fácil, era tudo muito fácil, tinha muita consciência, né? Eu me sentia segura com aquelas cartas atendendo, né, os meus pacientes, né? E também fazendo para mim mesma, fazendo a minha autocura para mim mesma com todas elas, né? E como eu já tinha comentado para ti numa aula, né? Muitas vezes eu ali no momento em que eu estava fazendo aquilo ali, né, com o meu paciente, eu acabava me envolvendo ali junto também, fazendo o meu processo ali, consciente, claro, mas também fazendo o meu processo de cura ali junto com o paciente, né? E eu fui achando isso tudo muito fantástico, né? Adquiri as meditações sistêmicas tuas também, que eu gosto muito de meditação, acho bem válido, né? Trabalhar com meditação com os meus pacientes, sempre gostei muito. E fui assim achando fantástico esse novo jeitinho que eu tinha ajeitado, que eu tinha conhecido para mim e para todos os meus pacientes. Eu tenho um carinho, um respeito, eu vejo cada um deles que me procura, né? Eu me conecto muito com eles e eu gosto muito já deste lugar, né, que eu estou de terapeuta, então eu gosto muito de aproveitar as oportunidades e procurar mais, né, formas de poder auxiliar cada um. E aí, então, depois foi vindo essa tua formação, né, completa também. Começou, eu pensava assim, não, agora eu não vou fazer, né, deixa eu só com isso daqui, eu não vou fazer agora, é muita coisa, eu não vou fazer. Mas não adiantava. Vinha de novo, não, então, já que tá vindo tanto, vamos lá. E assim, ó, foi fantástico, né? Porque é um divisor de águas, assim, né? Eu gosto muito porque traz muita consciência, né? Aquilo ali traz consciência né, para cada um de nós, não é nada mágico. São liberações, são libertações, são olhares de outra forma. E é tudo muito completo, né? Tu traz aquilo ali para a gente pode se sentir segura, né? Fazendo aquilo ali, porque tá tudo direitinho ali, tá tudo certinho ali, como que a gente deve fazer, né? Então,
Olha, e eu comecei fazendo essa... Andréia, olha aqui. Andréia é uma excelente terapeuta. Tenho muita gratidão por ela contribuir com a minha jornada. Olha aí, Andréia, os teus pacientes aqui te dando o retorno desse amor, desse teu carinho, desse teu olhar. É lindo isso, né? Até eu me emociono. Parece que sou eu que estou recebendo a cura, né? Porque o reconhecimento. Você recebeu um reconhecimento, um carinho desse. Quero agradecer quem teve. Deixa eu puxar aqui. O comentário foi de quem? A Lu, ó, a Luciana Mena. Olha que lindo aqui. Esse reconhecimento é de uma generosidade muito grande. A gente poder devolver o olhar amoroso que o terapeuta teve com a gente, né? Devolver aqui para o terapeuta, né? Ao vivo. É muito lindo porque traz uma cura. Porque teve um momento, né, Andréia, que você não se sentia assim, né? Que você questionou o teu valor, né? E questionou se você poderia de fato ajudar as pessoas num processo de transformação, né? E quando a gente escuta assim tão amorosamente um retorno desse, eu acho que traz essa cura, né, Andréia? De, nossa, teve um momento que eu achei que eu não iria conseguir, ou que não era para mim, e que conecta com os próprios processos que você teve que romper, né? Teve que superar, né, do teu sistema familiar, e você é uma pessoa que optou por fazer diferente, uma trajetória diferente, né? E tem uma trajetória linda de superação e principalmente de acolher no teu coração essa missão de transformação de outras pessoas, né? Então você trabalhou também no processo de autocura, mas você se autorizou também a aceitar essa missão linda e que aqui alguém traz com tanto reconhecimento, com tanto amor, com tanto carinho. E foi tão verdadeiro que eu senti. Eu senti essa emoção aqui em mim, no meu campo. É uma gratidão, assim, muito genuína. Que lindo de ver isso, né, Andréia? Como é que você se sente olhando um pouquinho para trás, assim, para a tua trajetória, para os questionamentos que você teve? Eu olho para trás, assim, e às vezes eu não reconheço aquela Andréia dessa Andréia de hoje, né? De toda a minha insegurança, de toda... Eu jamais... eu me chamava de terapeuta, mas isso às vezes não me soava, né, muito bem, porque eu tinha tantos questionamentos, eu tinha tantas coisas em mim, né, para fazer a autocura, para melhorar, né, e então às vezes isso eu ficava meio perdida, será que eu vou conseguir dar conta, porque eu tenho tanta coisa, né, e foi através dessa busca, né? Eu sempre costumo dizer que para mim assim foi um dia eu olhei e eu vi que eu não estava satisfeita com a minha vida. Eu não quero só isso para mim. Eu não quero passar por aqui e fazer só isso da minha vida. Eu quero fazer mais. Eu posso fazer mais, né? E eu vou ver, vou pegar todas as pessoas que estiverem do meu caminho, né, me estendendo a mão, eu vou ver se é válido e eu vou. Eu lembro que o meu lema, ele até hoje ele é: estou com medo, mas eu vou com medo e tudo. E sempre foi assim. Mas eu fui. E cada vez que eu ia, eu tinha vontade de ir mais um pouco, porque eu ia me libertando, eu ia me sentindo outra pessoa, né? Eu ia me sentindo forte, né? E assim, se eu estou aqui hoje falando, né? Estou com um friozinho na barriga, não vou negar, né? Porque é algo novo, mas tá maravilhosa, tá linda, 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 linda de viver. O teu processo tá maravilhoso, Andréia. Maravilhoso. E as colegas aqui estão assentindo com a cabeça também, porque todo mundo viu o teu esforço, a tua trajetória, né? A tua vontade de superação. Isso é muito lindo. A gente está aqui te aplaudindo, a gente está aqui vibrando contigo, com a tua força. E as pessoas estão vendo, tenho certeza que as pessoas estão vendo a tua força, estão sentindo esse teu transbordar.
porque você já é outra, você já não é Não. mais aquela mesma que entrou na formação quando a gente se Sim. conheceu, né? Me conta um pouquinho disso, que eu tô vendo em cada uma um outro brilho no olho, mesmo que a gente ainda esteja sendo desafiada. Porque aqui também não é um método, e não só no método, mas as pessoas precisam ter essa consciência. A gente entra num processo de autocura e a gente tem ferramentas para isso, mas não é um processo que tem início, meio e fim, e aí agora eu estou pronta, então agora eu posso atender, ou posso ir para minha vida, ou posso me tranquilizar. A autocura é um processo constante, e ele vai acontecer até o último dia das nossas vidas, porque a gente tem muitas questões para evoluir. Sempre a gente vai estar num nível mais elevado, mas o importante é que vocês têm uma característica que eu quero validar para vocês, é que vocês não desistiram. Vocês não desistiram de vocês. E eu sei que teve dias muito difíceis, porque eu acompanhei aqui. Eu sei que teve dias que você talvez teve dificuldade de levantar da cama. Teve dias que foi muito punk de lidar com o teu pior, de lidar com a tua dor, de lidar com aquilo que era desafiador da tua história. Eu sei que você teve nesse lugar. Mas eu também tô vendo, e você tá provando para você mesma, que vem dias melhores. Que nenhum dia é igual ao outro, e que no final das contas, você é a sua melhor amiga, você precisa acreditar, você vai ter que fazer os esforços do lugar aonde você estiver. É você quem tem que fazer isso. Nós estamos aqui para te apoiar. Mas aquilo que é mais desafiador vai ter que ser feito pela tua alma. Porque tem algo aí para ser transposto. Tem algo aí que precisa ser superado por você. E você está conseguindo fazer isso. E eu sei que não é fácil para muitas de vocês. E eu sei o quanto é desafiador estar na tua pele. Mas não esquece que você está aqui, você tem apoio, mas você também tem a você mesma. E você sempre vai ter a você mesma. E muitas pessoas vão estar aí no teu caminho durante um período. Mas todas nós temos a nossa trajetória. E aquilo que você se abastecer aqui, eu quero que você leve para a tua vida. Com certeza, né? E assim, ó, eu agradeço muito tu ter me estendido a mão, todas as meninas do grupo também, né? Onde é uma formação onde todas nós nos enxergamos, né? Eu lembro o dia que, eu não sei o que foi que tu falou lá, que a gente teria que falar, e eu até coloquei lá uma mensagem, olha, Fernanda, eu acho que agora não vai dar mais, porque isso aí para mim vai ficar muito difícil. Mas não ficou, né? Eu fui indo e eu fui falando, e eu fui me expressando, eu não fui deixando dúvidas para trás, eu fui da minha maneira, do meu jeito, e isso para mim foi muito importante. Foi importante as gurias, né, as colegas, sempre lá, estendendo a mão, né, nos puxando, tu puxando a gente, porque não é só uma formação lá, onde tu recebe os vídeos lá, e agora então tu vai, tu olha, deu, tá bom, não, né? É muita entrega tua pra gente, é muita entrega tua pra gente mesmo, é no Telegram, são aulas de 10, 11 horas, né? E a gente não vê o tempo passar, porque é muita informação, é muita coisa boa, né? São conteúdos transformadores, né? Para a gente, para a família da gente, né? Eu tenho a minha filha que me auxilia bastante, me ajuda bastante, e eu posso fazer nela essa metodologia toda, transformando a vida dela, transformando a vida do meu marido, transformando a vida das pessoas que estão perto de mim com esse método, né? Esse método, assim, fantástico, né? Que mudou assim completamente, me mudou muito. Trouxe uma segurança para mim, assim, que nem eu sabia que eu tinha. Hoje eu sou uma pessoa segura, né? Eu não me sinto menos, né? Porque às vezes a gente faz isso, né? A gente olha lá, né? Ela é psicóloga, tem doutorado, mas, né, em psicologia, aí eu
tô entrando assim. Eu não me sinto mais, e como isso é bom, eu não me sentir mais menos que ninguém. Eu me sentir que eu também tenho a minha contribuição da minha maneira, né? Do meu jeito, sabe? E isso eu costumo passar muito para todas as pessoas. Todos nós podemos fazer da nossa vida tudo aquilo que a gente desejar, tudo aquilo que a gente quiser. Só a gente tem que persistir, né? Uau! Vocês estão ouvindo isso, gente? Vocês estão ouvindo isso? Vocês estão entendendo a lição de vida que a Andrea está tendo? Andrea, você está transformada. Você está pronta para ir para o mundo conquistar aquilo que você decidir. A força está dentro de você, a tua força ancestral. Você conseguiu tomar os teus pais, fazer as liberações ancestrais, perder os teus medos, né? Estar aberta para aquilo que precisar liberar ainda, mas assim, aquilo que é o essencial já está construído e isso é belíssimo de ver. Isso o que está me trazendo assim, ó, é de uma alegria, é de um sentimento que não tem nem nome isso. Eu não tenho nem como dizer gratidão é pouco, alegria, amor é pouco, é algo muito maior, é algo de uma realização mesmo que você está trazendo. E ver uma pessoa que acessa a autocura, que acessa o seu poder, isso eu acho que é o mais extraordinário que você pode fazer por alguém. Né? Porque a gente pode presentear uma pessoa, a gente pode, enfim, de alguma forma nos colocar à disposição, mas a transformação é algo que não tem preço. Porque transformar uma pessoa é ajudar com que ela nunca mais seja a mesma. E você tem essa sensação com todos os conhecimentos e técnicas que você está tendo dentro da formação, Andréia? Você sente que você não é mais a mesma, que você está Completamente, eu me sinto outra pessoa, completamente, eu estou transformada mesmo. E isso eu vejo nas pequenas coisas do meu dia a dia, onde eu não tenho mais medo, onde eu não tenho mais insegurança, onde eu sinto a minha força, onde eu sinto quem eu sou, onde eu sinto a potência que eu tenho, eu posso tudo, eu posso tudo. Basta que eu queira, né? Que eu faça os movimentos corretos, eu posso tudo. Posso absolutamente tudo, né? É só eu sair, a gente sair daquilo ali e ir atrás, né? E foi assim, foi nesse método, né? Olha só, esse método aqui, eu fiquei acho que uns 10 anos da minha vida querendo tirar minha carteira de motorista. E eu não conseguia tirar minha carteira de motorista. Eu fiz acho que umas 3 vezes que eu iniciei tudo de novo, e eu ia lá e eu não conseguia entender, mas o que é que tem aqui que eu não consigo? E eu procurei ajuda e não conseguia, não conseguia. Agora na formação, no iniciozinho da formação, a gente começou acho que em novembro, né? Dezembro eu consegui tirar minha carteira de motorista, porque eu entendi, eu vi, que eu estava com uma lealdade invisível com o meu pai, porque o meu pai, ele não sabia ler, ele não sabia escrever, e ele não pôde tirar uma carteira de motorista. Então, ele teve carro, ele teve que pedir para os outros dirigir. Agora, tu imagina o que é isso para homem, não poder fazer a sua, né, sabe? E eu entendi que meu pai não pôde, meu pai não conseguiu, eu não vou fazer isso, eu vou me aliar aqui nele e eu também não vou, né? Até o dia que eu vi, não, mas eu vou fazer isso por ti, eu vou fazer isso em honra a ti, né? E parar isso agora, né? Em fazer com que isso cesse agora, né? E E essa é a nova consciência sistêmica, né, Andréia? Que é onde a gente reconhece que nós estamos num padrão inconsciente de lealdade e a gente realinha na nossa mente o conhecimento, a gente ajusta aquela situação e diz, não, pai, foi difícil para você, eu reconheço que foi difícil, eu estava me aliando para viver um destino igual a você, porque eu reconheço que você fez muitos esforços para que hoje eu pudesse estar aqui, mas agora trazendo para a consciência, eu sei que existe uma outra forma muito mais poderosa de te honrar, de devolver tudo aquilo que você fez por mim. Então, eu aprendo algo que você não pôde, eu acesso algo que não foi possível para você
E eu ainda vou além. Eu faço mais, eu busco uma nova profissão, eu busco reconhecimento, eu busco força, independência, e eu faço tudo isso em honra a você. Então veja que nós não curamos somente a nós não superamos somente limitações, nós ajudamos na cura também de outras pessoas do nosso sistema, né? Aqueles que não puderam viver um destino diferente, nós nos colocamos como alguém que faz também em honra todo esse sistema, né? E às vezes a gente vem realmente de sistemas que não tiveram oportunidade de algo diferente. E a gente pode sentir culpa. E a gente pode não conseguir avançar por causa dessas lealdades, né? E aqui nós temos a possibilidade de ter todas as ferramentas para começar a liberar o nosso campo, ajustando a nossa mente, né? E os nossos comportamentos para que a gente possa honrar, mas de uma outra forma. Então a gente descobre tudo que está oculto no nosso campo, né? Isso é algo sensacional. Eu adoro essas coisas ocultas, né? Ai, nossa, eu vou descobrir aquilo que eu não, aquilo que está oculto e que está agindo na minha vida. Eu sempre tive um fascínio por isso, né? O porquê que as pessoas têm bloqueios, por que não adianta só trazer para consciência algumas coisas, né? E aí a gente conseguir ter aqui, através de cartas, né? A gente tem aqui, ó, as constelações materializadas para que a gente possa aplicar, liberando o nosso campo. Imagine você, qualquer pessoa, ter as ferramentas de liberação do seu caminho. Né? Isso é algo fantástico. E é isso que vocês estão acessando. Então, é maravilhoso ver que vocês estão tendo tantas possibilidades de transformar a vida familiar de vocês, a vida profissional, as sensações que vocês têm em relação a vocês mesmos, de superação de medos, de inseguranças, descobrir o valor que vocês têm, né, que vocês podem entregar, e também se respeitando em cada momento, né? Podendo avançar e evoluir, mas também entendendo quando preciso me recolher e trabalhar aspectos. Então, isso também é algo importante. Como que está sendo para você, Fabi Braz? Vou ir por ordem de quem chegou aqui. Como que está sendo para você? O que você está pensando de tudo isso que a gente está conversando aqui? Como isso reverbera aí dentro de você? Mas primeiro me fala qual é a sua profissão aqui, para que todo mundo saiba quem é você. Boa noite, é um prazer estar novamente aqui com você. Eu tenho uma gratidão imensa por você e pelas minhas colegas aqui. Sou pedagoga de formação e terapeuta. Hoje me considero uma terapeuta. Fiz formações antes. Existe a Fabiana antes dos conhecimentos sistêmicos e a Fabiana pós conhecimentos sistêmicos, que me trouxe uma libertação, uma cura muito grande, igual eu estava aqui ouvindo a minha colega Andréia, e compartilho de muita coisa que ela nos trouxe, e tudo isso num processo assim, quando eu me deparei com você, lá em maio do ano passado, com as nossas cartas para validação do método, que é as cartas intermediárias, eu as adquiri e estava com um grupo de mulheres, onde eu utilizava as cartas e fazia a leitura mesmo da carta e fui tendo essa liberação tanto para mim quanto para as pessoas que estavam nesse grupo. Depois, você nos ofertou a formação e já, assim, para mim já estava mais do que validado que eu entraria na formação. A Andréia trouxe aqui para nós a respeito de um dos exercícios que você nos proporcionou, da gente fazer um autodiagnóstico, e aí a gente já se deparou com tantas coisas, tantos medos, tantos traumas que nós trouxemos ao longo da nossa vida. Você trouxe para nós aí no início, que são 30, 40 anos de trauma, que a gente consegue se libertar a partir
do nosso posicionamento de autorresponsabilidade também, através de uma carta, duas, de um processo terapêutico que você nos proporcionou como alunas, como gratidão pela primeira turma que nós formamos, né, Andréia e Fabi, que somos uma egrégora que todas se auxiliam, e você como... são fundadoras, vão ser especiais e lembradas para sempre. E você, como nossa mentora, nos guiando diante de todo esse processo. Não foi fácil, mesmo tendo outras formações, mas por ser uma cura multidimensional, é uma abordagem que você traz que não é a convencional. Então, assim, esse método que você nos proporcionou, através das cartas, ele vai direto ao ponto, sem reviver a dor, mas com a autoconsciência, para nós, terapeutas, e quando nós fazemos isso, proporcionamos isso aos nossos clientes, aos nossos pacientes, a gente já vai direto ao ponto diante do diagnóstico que a gente tem, dos protocolos que a gente tem na formação, para direcionar diante daquilo que é para ser trabalhado. Muitas das vezes, na constelação tradicional, a gente abre um campo e a gente tem que, de acordo com a nossa vivência, do nosso ponto para poder trazer aquilo para o paciente. Com o método Werner, não depende do constelador, não depende do terapeuta. Depende de um diagnóstico que a gente tem através da mesa, que a gente pode fazer através da mesa, já direcionado com a carta e direcionado para aquele paciente que nos procura. Então, para nós, como ferramenta, você nos muniu de ferramentas precisas, que com uma carta a gente consegue trabalhar traumas vividas até em vidas passadas. Numa gestação que a gente não tinha consciência, mas que nós trouxemos resquícios de tudo que foi vivido do nosso sistema familiar. A nossa conexão com a nossa mãe, com o nosso pai, de momentos que conscientemente a gente não tem, mas que a gente traz o nosso gen para toda a nossa vida. Coisas que eu vivi lá no processo de gestação, que eu fui tomar consciência depois do método Werner. Depois das nossas imersões de 8, 9 horas de aula, que é, assim, libertador. Quando a gente procura isso e quando queremos isso. Porque é muito fácil. A gente tem aí o conhecimento de todas as formas. Mas será que realmente a gente está disposto? Eu me coloquei nessa situação muitas vezes. Eu estou disposta a passar por esse processo de transformação? Porque a partir do momento que eu tive essa consciência, a minha vida deslanchou. Graças a Deus, eu voltei ao encontro das minhas raízes, com a minha mãe, com o meu pai, trouxe isso para o meu filho e, assim, a prosperidade entrou na minha vida. Hoje, eu posso te dizer, na última live que nós fizemos juntas, a minha mãe tinha ganhado na Mega Sena. Não o valor que não ganhou sozinha, mas ganhou. Depois, hoje, eu estou me sentindo realizada. Consegui colocar mais um projeto em ação. Vou mudar de casa. Então, assim, foram vários processos que, ao longo do método Werner, com a tomada de consciência, eu fui me trabalhando, trazendo os benefícios para a minha família
E hoje eu posso te dizer, eu sou imensamente grata. Costumo falar, fica assim, até difícil falar de Fernanda, até difícil falar das minhas colegas, porque é uma transformação atrás da outra. Ver o processo da Andrea, ver o processo da Fabi, o nosso grupo, como nós mesmos, atendendo as nossas colegas para a praticação do método, e ver o processo delas. Antes de mim, vieram várias alunas falando aqui que foram atendidas por mim, que até então tinham medo de se expressar. A Fabi trouxe incríveis transformações aqui para as terapeutas. Ela atendeu várias terapeutas aqui, né? E nós temos esse movimento de também aprendizado e de prática, onde as terapeutas atendem as terapeutas. Então, você, ora, é uma facilitadora da constelação e, ora, você passa pelo processo, né? Você vivencia o processo. E também isso faz com que a gente possa aprender a internalizar outras formas de conduzir. Porque eu também gosto de falar que, embora a gente tenha um método guiado, cada pessoa tem uma forma única de conduzir o processo. E isso precisa ser respeitado. Mas, ao mesmo tempo, como nós estamos sempre aprendendo e tendo a possibilidade de incorporar conhecimentos novos, formas novas que nos tocam a alma, é muito bom quando a gente passa por um processo, e eu também vivi isso, e também sempre fico observando e sentindo quando eu passo por um processo com outro profissional, por exemplo, em algumas situações e até em técnicas que eu já busquei, né, aprender, eu ficava sempre nesse lugar, assim, avaliando e sentindo, né? O que esse profissional fez, o que ele falou, como ele conduziu, que me tocou, que fez a diferença para mim, que fez com que eu sentisse algo especial, porque às vezes não é uma grande coisa ou toda a sequência de um atendimento, mas pode ser uma frase, pode ser uma colocação que foi feita, pode ser um sentimento que brotou de algo que foi conduzido, da forma com que foi conduzido, pode ter sido o resultado da experiência como um todo, o que produziu dentro da minha alma. E eu me lembro muito disso, assim, quando eu olho para trás na minha trajetória, eu pego várias coisas que me fizeram bem, que me tocaram a alma. Às vezes é a frase que eu escutei, às vezes o jeito de falar, tudo isso foi compondo quem eu sou hoje. Então eu sou muito grata por todas as pessoas que passaram na minha vida, que me atenderam ou que me ensinaram. Às vezes eu tomo também para minha vida o que vocês falam, o que as terapeutas falam. Às vezes tem uma frase que é utilizada e eu, uau, que interessante. Às vezes é uma postagem que vocês fazem e digo, uau, isso causou um movimento na minha alma. Que lindo! Às vezes algo muito simples, às vezes uma postagem muito simples, às vezes um olhar. Eu já me peguei chorando, me emocionando com uma postagem aonde a profissional fez de uma forma muito simples a postagem e ela olhou para, falou 2, 3 frases e ficou olhando assim para a câmera, falando aquela frase. E teve pausas de silêncio que são importantes. E isso é uma coisa que eu aprendo muito, porque como eu falo muito, eu tenho o dom da fala e eu gosto de me expressar, e para mim é fácil me expressar, eu preciso fazer um movimento contrário às vezes, que é falar mais pausadamente, dar tempo para o outro assimilar aquilo que eu estou trazendo. Às vezes isso tem um impacto mais profundo do que falar, e a gente querer dar toneladas de conteúdo. Tem movimentos da alma que são necessários acontecer e precisam de pausas. E eu me lembro que exatamente nesses aprendizados com os terapeutas às vezes, numa postagem muito simples,
e de um olhar para a câmera conectou com a minha alma. É o eu vejo você, né? E eu levo algo, um código apenas. Às vezes, um único código é suficiente para ativar algo poderoso dentro de uma pessoa. Então, vejam que esse atendimento também entre as terapeutas, ele é um facilitador dos processos de consciência do próprio profissional, como o profissional passando por um processo. E ele sentindo o que faz com que a alma dele se transforme e que o outro está me trazendo. Porque a gente vai incorporando dentro de nós. E a gente deve fazer isso, a gente deve incorporar tudo aquilo que a gente sentiu que abasteceu de alguma forma a nossa alma, que nos tocou profundamente, que trouxe um aconchego, trouxe um fechamento, trouxe algo potente. Isso é muito legal de perceber, né? E você, a gente via lá no nosso Telegram comentários e comentários de muita gratidão por esses processos que você facilitou, Fábio. Então eu também quero ser muito, eu quero trazer para você assim essa minha gratidão pela tua disponibilidade em atender as terapeutas, de se colocar à disposição já com a tua sabedoria, com o teu conhecimento, né, com a tua segurança, porque isso eu sei que fez muita diferença aqui para as terapeutas e eu sei que elas são muito gratas a Sou você grata também, a elas por você ter pela oportunidade. Que bom, Fábio Teixeira. Olá! Teixeira. E hoje que essa postagem que foi com I e tirou o I, Sim, meu tava Deus do céu. difícil hoje. É a primeira turma que mais tem Fabiana. Tem muita Fabiana. Mas me conta, Fábio, me conta de qual lugar você se conectou comigo e como que está sendo agora o teu momento, né? E quem é a Fábio hoje? Me conectar contigo já faz muito tempo, porque eu fiquei numa fila de espera para ser atendida por você na época que você ainda fazia atendimentos, e aí acho que foi mais de ano, né? E aí quando eu vi uma postagem tua do profissionais da nova era, daí eu disse, bom, vou ser atendida nem que esteja em grupo, né? E eu vinha mesmo numa busca profissional, porque eu não me encontrei profissionalmente. Eu sou advogada, eu estudei muitos anos para concurso, e eu estudava de segunda a segunda para o concurso que eu queria, que era para ser delegada federal, e eu não passei na prova da peça processual, eu fiz o concurso justo no primeiro ano que pediram. E aquilo ali me abalou profundamente, porque quando eu não consegui passar, tipo, o que eu faço agora da minha vida? Porque eu, assim, apostei todo o meu tempo, de segunda a segunda, eu estudava trancada em casa, assim. E foi um baque, assim, tão grande que eu fiquei doente, né? Eu tinha sido considerada curada de um câncer e o câncer voltou, né? Então, desde ali eu tô batalhando com isso também, por isso que meu cabelo tá curto agora, não faz muito tempo, fiz quimioterapia, então foi uma transformação muito grande, assim, inclusive visual, né? Porque eu não decidi cortar meu cabelo, então foram enormes transformações. E é muito lindo ver, assim, o teu processo, porque como a gente está junto há muito tempo, né? Eu te acompanhei em diferentes fases, né? Desde a fase inicial até hoje. Então, a gente tem realmente uma história longa aí juntas, né? E é muito lindo ver o teu processo. E, assim, foi uma coisa que eu vi que realmente a gente manda na nossa vida, a gente tem a nossa vida nas mãos, né? Só que tu precisa se dar conta de algumas coisas. Tipo assim, eu era uma pessoa extremamente reativa e muitos traumas. Minha visão estava olhada para o passado, eu não tinha como ver o meu futuro. E isso, assim, foi umas enormes fichas que caíram. E eu vi que realmente esse mundo
do direito e tudo foi muito por causa do meu pai, que meu pai é funcionário público, e eu queria agradar, eu queria ter o olhar dele, né? E infelizmente ano passado ele morreu, e um pouco antes ele disse assim que ele apenas que eu queria que eu fosse feliz. Foi uma coisa que eu projetei, que eu pensei que ele queria de mim, né? E agora eu me sinto liberta para seguir o meu caminho e entrar para os profissionais da nova era. Agora, fazendo essa formação, eu vou assumir a terapeuta que há em mim. Eu finalmente me Que encontrei. lindo! E você trouxe aqui algo muito importante, né? Assim como a Andrea, dessa lealdade familiar, né? E dessa escolha que você fez também para poder se conectar afetivamente com o teu pai, né? E às vezes, isso é uma coisa tão importante. Eu acompanhei durante muitos anos, assim, quando eu atendia na clínica, como psicóloga mesmo, eu atendi muitas pessoas que viviam essa situação também de, de vivenciar toda uma carreira, muitas vezes, ter se formado, ter atendido, ter ficado até numa carreira sólida e próspera, mas começaram a entender e conectar com uma desconexão da profissão. É como se a profissão elas soubessem fazer muito bem, executar muito bem na profissão, porém havia uma desconexão, como se elas não deveriam estar fazendo o que elas estavam fazendo profissionalmente. Eu atendi muitas pessoas assim. No seu caso, teve uma percepção sua, um desejo seu de de um olhar do teu pai, de uma validação, de ele sentir orgulho de você retribuir também tudo aquilo que ele fez por você. E aí, na tua mente, você fez uma escolha porque você entendeu que ia agradá-lo. Eu pensei, eu pensei que aquele era o meu sonho, entende? Que eu pensei que o meu pai queria que eu fosse isso, porque né, depois eu descobri que ele apenas queria que eu fosse feliz, né? Mas e aí eu tomei aquele sonho como se fosse meu, e isso me adoeceu, entende? Pelo fato de eu não me Claro, porque conhecer. não era aquilo que Isso. a tua alma veio fazer, né? Então, até mesmo não passar da prova, ou seja, tem uma força que não permite com que você vá adiante, né? É como se as forças maiores do universo estivessem dizendo: Fábio, não é por aqui, é outra coisa. E essas forças também impedindo você de se dar bem na sua profissão, também estão dizendo que você precisa curar a si mesma desse sentimento de não merecimento, de que você não é boa o bastante e que você é boa independente da escolha que você fizer para você. Porque como ali no final da vida ele pôde te dizer o que ele queria que você fosse feliz. Que você pudesse optar por uma profissão que te preenchesse e que você pudesse conectar com a felicidade por você ter a coragem de ser quem você é, fazendo aquilo que te faz feliz. Então, você está tendo agora a oportunidade também de ter vários conhecimentos que estão fazendo com que você entenda essas lealdades, essas escolhas, o teu padrão de não merecimento, ou de desamor, ou de desvalor, e possa passar isso em revista. Aliás, todas nós fizemos isso, né, no método. A gente teve que olhar para todos esses padrões que nós percebemos, e é claro que isso está ancorado em vivências que a gente tem, né? E eu sempre costumo dizer, não é o que de fato os pais são, mas aquilo que nós percebemos dos pais, né? Porque os pais podem ter na percepção deles tentado dar o melhor e tentado estar presentes, e muitas vezes eles estiveram fisicamente presentes. Mas isso não quer dizer que efetivamente eles foram e nos proporcionaram aquilo que nós precisávamos afetivamente, que é essa vinculação que mais importa. E às vezes os pais, eles não são diferentes porque não aprenderam a ser afetivos, ou porque também tinham pouco tempo, porque estavam vivendo a sua própria vida, buscando sustento, trabalhando, ou então
foram aquilo que puderam ser e aquilo que conseguiram desenvolver em si mesmos, né? Às vezes a gente cobra a presença afetiva, o carinho, o cuidado, as palavras de amor, né? A valorização. E quando isso não existe, a gente cria uma percepção de que nós não somos bons o bastante. E aí a gente vai em busca de escolhas para dizer, olha, pai, olha só como eu sou boa, eu quero te dar orgulho, eu quero que você tenha orgulho de mim, eu quero que você diga, nossa, eu tô orgulhoso de você. Mas às vezes os pais não fazem isso porque eles não sabem fazer isso. Eles nem entendem que isso seja importante. Eles não desenvolveram esses aspectos que talvez fosse uma vida inteira a gente desejando ouvir. Mas o fato é, você está finalmente descobrindo que tudo aquilo que você precisa é você quem tem que dar e que talvez os pais nunca possam contemplar aquilo que fosse importante para você. Vocês todas estão entendendo isso? Porque na formação a gente fala muito isso, né? Desse processo de autoconsciência, porque é uma vida inteira buscando por aprovação, por carinho, por palavras, né? Por um afeto e por um olhar que talvez seja impossível de a gente ter. Não porque eles não desejem, mas porque isso nunca foi construído dentro deles e às vezes existe até um desconforto de demonstrar os afetos, principalmente para pessoas mais velhas. Dependendo da época histórica que os nossos pais vivenciaram, nasceram, eles também estão condicionados àquilo que era natural naquela época. E não era natural antigamente. A afetividade, a demonstração dos afetos, a proximidade afetiva com os filhos, de dizer eu te amo, você é importante, né? E ter todo esse cuidado na criação, ele é um fenômeno recente. Ele não é um fenômeno que acontecia antigamente, né, Andréia? Andréia é mais velha, vai saber. Tinha um distanciamento afetivo, não era comum, simplesmente não era comum. Não é que as pessoas até tinham dificuldade, mas não era algo tão comum ser afetivo, falar eu te amo, valorizar a criança, colocar a criança em primeiro lugar, ou pensar antes de ter um filho. Não, a própria gestação ia acontecendo naturalmente, não se tinha nem muito cuidado. Por isso que antigamente as famílias eram numerosas. Então, também, muitas vezes, a falta do afeto, do carinho, do cuidado, da presença amorosa dos pais, era porque eles tinham muitos filhos. Não era nem um desejo ter filhos, mas não se tinha prevenção. Não se tinha meios de prevenção. E, às vezes, tinha muito a atuação da igreja, das religiões, dizendo, não, é pecado não se precaver de ter filhos. Filhos é de Deus, você tem que ter filhos, você tem que estar aí com o seu marido disponível para ter relações, e é pecado, inclusive, né? Em algumas famílias, em algumas religiões, era pecado você se prevenir de ter filhos. Então vejam que, às vezes, aquilo que não foi recebido afetivamente, não era nem porque os pais não estavam disponíveis na sua intenção de dar amor, ou de dar afeto, ou a sua presença. Eram pelas circunstâncias vivenciais e o próprio período histórico em que eles se constituíram. E é claro que outros padrões que podem ter vindo do seu sistema, como, de fato, um enrijecimento na maneira de conduzir a relação, o endurecimento aí das normas, da forma de criação, porque aí cada família tinha o seu jeito, né? E a gente vai sofrer na medida que era assim no nosso sistema, né? Mas o fato é que hoje, graças a Deus, nós temos aí uma nova consciência possível de ser acessada, e é o que nós fazemos aqui no método também. Nós oportunizamos conhecer as leis sistêmicas, as leis espirituais, e mais do que isso, nós temos as técnicas que nos possibilitam liberar tudo aquilo que são traumas, doenças físicas, emocionais, dores, memórias negativas. Já é possível a gente se libertar. E isso faz toda a diferença, né? A gente poder ter nas nossas mãos. É doloroso, em alguma medida, a gente chegar à conclusão de que nós temos que talvez nos render
ao fato de que talvez nós não tenhamos aquilo que a gente esperou por tanto tempo. Assumir uma postura adulta, É doloroso a né, gente ter que Fernanda? dizer. Exatamente. Porque é tão bom. A gente esperou por tanto tempo o reconhecimento, uma retratação, um pedido de desculpas, ou então uma aproximação diferente. Só que o fato é que nós ficamos em espera durante muito tempo. A gente fica E a refém. gente se dá conta, a gente fica refém. A gente fica refém e a gente não se dá conta disso. E em alguma medida é doloroso dizer, quer dizer que eu vou ter que dar para mim mesmo tudo aquilo que me faltou e não vai ter ninguém me pedindo desculpas ainda por eu ter sofrido tanto, por ter passado tanto trabalho? Quer dizer que é isso mesmo? Quer dizer que eu não vou poder responsabilizar ninguém pela vida que eu tenho hoje, vou ter que eu fazer por mim mesma? O bom da doloroso, constelação, né, é esse isso, né, processo Fernanda? de consciência. Porque muitas das vezes, quando a gente toma consciência disso, que o nosso pai e a nossa mãe podia nos dar foi a vida. Cuidou de nós até o sétimo, o oitavo ano. A partir daí, agora o que eu vou fazer com essa vida? Qual que é a minha postura diante dessa vida? Porque muitas das vezes a gente não tem a prosperidade, o sucesso, porque a gente ainda continua na posição infantil de receber. Meu pai, minha mãe, meus tios, minha família obrigados a me dar o que eu preciso. E aí, muitas das vezes, a gente vive na escassez de tudo, porque na postura de criança a gente está acostumado a receber. A partir do momento que nós tomamos consciência que somos adultos e precisamos assumir as rédeas da nossa vida, o conhecimento sistêmico nos liberta aí. Porque aí eu abro espaço para receber prosperidade financeira, a prosperidade amorosa no relacionamento. Eu tomo consciência que, diante do meu filho, eu posso o libertar de viver padrões que eu vivi. Porque eu posso... Eu vou colocar aqui os comentários, porque eu quero saber quantas fichas caíram aqui nisso que a Fabiana está falando e aquilo que eu acabei de falar para vocês, e que a Fabi complementou muito bem. Nós passamos uma vida inteira sem nos darmos conta de que ainda nós estamos na postura infantil, buscando inconscientemente o que a gente não recebeu, se ressentindo da vida, se ressentindo dos pais, se ressentindo de Deus, da espiritualidade, pelos resultados da nossa vida. A gente se ressente. Aí o que a gente faz quando os pais... A gente já vai para a vida, né? A gente vai para a vida de alguma forma porque a vida nos leva adiante. E o que a gente faz depois? Porque a gente não recebeu lá atrás, o que a gente faz? Nós projetamos essas carências, essas necessidades nos nossos parceiros e nos nossos filhos. E até mesmo nos nossos amigos. Aquela pessoa que quer atenção, que quer que... Ai, se você não responde, fica brava, né? Então aí, ó, a Marilo tá dizendo, ó, eu estou... E como sair, meu Deus? Tem que entrar para a formação. Quem quer se curar, quem quer... Ou então vai assistir todas as lives da Fernanda, que com certeza já vai ter milhões de insights, de fichas caindo. E não só isso, vai ter expansão de consciência para a sua autocura. Porque realmente... O processo de a gente se libertar, ele é um processo que exige o envolvimento da gente, né? Nós precisamos nos envolver nesse processo. Ele tem um preço. Como é que eu mudo a minha vida? Como é que eu me transformo? Existe um preço a ser pago. E o preço a ser pago é entrar para uma formação da Fernanda, começar a ler. Se você não entrar numa formação, você já sabe que você vai ter que ler. Aqui a gente traz... Eu levo para as minhas terapeutas o conteúdo de 25 anos de estudos. Então, lá elas aprendem a parte psicológica, mente, corpo e espírito, né? Então, equivale a uma faculdade de psicologia, o essencial da psicologia, o essencial de medicina germânica, o essencial da hipnose, o essencial da espiritualidade, o essencial de constelação sistêmica e muita autocura. Ou seja, todas as técnicas disponíveis. Por quê? Porque eu mesma passei pelos mesmos processos.
E eu sei o quanto é difícil uma pessoa que não vem de uma trajetória como a minha entender todos os problemas pelos quais a gente vivencia. E mais do que isso, eu sei que nenhuma pessoa comum vai conseguir curar a si mesma fazendo técnicas e materializando isso aqui que eu proporciono. Então, claro, quem quer sair da situação que está vai ter que fazer um esforço. Só que o nosso esforço aqui é curar 30, 40, 50 ou 60 anos numa formação que elas estão aqui há quanto tempo mesmo? 6 meses. É, 5 meses? então. 3, 4, Eu acho que 4 meses, meses, 5 né? meses. Então, assim, é passar em revista a vida. Há quantos anos mesmo você tem esse problema? 30? 40? Fernanda, Então, se a gente está falando aqui de 4 ou 5 meses, é pouco tempo, né? Para mudar totalmente a vida e ter ferramentas para usar para o resto da vida, porque isso aqui é seu. Isso aqui você vai se limpar quanto for necessário. Diga, Andréia. voltando ali, né, na questão pai e mãe, né, que é o que a gente traz, né, e até eu, com toda a minha busca, eu vi, eu achei, eu sabia onde estava, o que estava acontecendo, né, só que eu não sabia como fazer, eu não sabia como que eu ia conseguir transpor aquilo ali, como que a gente sabe, mas eu não sei, eu não consigo, né, e aí é que Se não tem a exato. ferramenta para E fazer. aí sim, aí veio a ferramenta e aí a gente consegue fazer, a gente consegue entender, né? Porque aquilo vem certinho, isso que tu trouxe para a gente, não tem erro, não tem erro, a gente vai, é só aplicar, né? É só aplicar e a gente começa a conseguir ressignificar tudo isso, né? Eu acho muito bonito assim, ó, eu não consigo mudar o que aconteceu no passado, mas eu consigo ressignificar, eu consigo olhar, eu consigo ver, eu consigo dar uma outra dinâmica para aquilo ali. Porque eu sou uma pessoa, né, que eu vim, meu pai e minha mãe não tinha essa coisa de abraço, de eu te amo, não tinha nada disso. Eu posso contar nos dedos o dia que eu recebi um abraço do meu pai, né? E da minha mãe, é difícil, parece que tem um muro, né? Que a gente não consegue fazer isso, o que já é diferente hoje com a minha filha, né? E assim, várias situações, né? Que sempre foram muito... E a gente fica ali, né? A gente fica esperando, a gente fica querendo que seja diferente, porque a gente vê que com os outros ainda mais quando a gente é criança, a gente vê, olha, mas lá é diferente, por que aqui não é? E aí, que nem tu falou, né? A gente começa em todas as situações da nossa vida, vai tendo resquícios daquilo lá, né? É nas relações, é no profissional, é no dinheiro, é... Bom, eu assim, né, era completamente travada no financeiro, né? Aquilo não ia de jeito nenhum, sabe? Não ia. No dinheiro comigo ele não tinha, ele não queria. Ele não parava nas minhas mãos, eu não sabia como fazer, sabe? E assim, várias coisas, e isso tudo parece ser tão simples, né? E é simples, porque a gente tem certinho as ferramentas, né? E é só fazer, e realmente, né? Que nem a Fábio estava falando, né? Aquilo vai trazendo modificação, a gente vai vendo dia por dia essa modificação sendo realizada na nossa vida, né? Aquilo vai destravando, vai limpando. A gente vai... Às vezes a gente até se assusta. Poxa, mas isso aqui era de uma maneira, né? Eu enfrentava isso aqui com tanta... E agora tá tão fácil, que nem hoje mesmo eu me peguei hoje da manhã, até falando para uma paciente minha, a gente vai ter uma live, sabe que eu não tô nervosa, se fosse um tempinho atrás, eu ia estar sem respirar hoje o dia todo, eu não ia estar fazendo nada, só envolvida com aquilo, né? E isso é um dos exemplos, né? Assim tem vários outros, né? E é maravilhoso, é fantástico. Ao mesmo tempo que tu vem aqui, tu mostra as cartas, né? Parece ser tão fácil, e é fácil. Só basta a gente aplicar, a gente fazer, né? E vamos embora, em direção à vida, né? Que a gente quer, cada um de nós merece, né? Isso mesmo. E como é que está sendo o impacto nos pacientes de vocês? Eu queria que vocês contassem, assim, passagens que foram marcantes para vocês na condução que vocês fizeram aí para
Deixa eu tirar aqui os comentários para não ficar em cima das meninas. Peraí, deixa eu ver aqui como é que tira. Como é que tá sendo essas pessoas que estão passando aí com vocês, como é que elas estão vivenciando Para mim foi muito tranquilo, graças a Deus. Todas as que passaram por mim estavam num processo de transição de carreira, que era a mesma questão que eu trouxe para a formação, para poder ser trabalhado. E quando eu vi isso, as cartas que foram feitas, foi assim, foi grandioso ver como elas conseguiram ter a consciência, dar o passo, e assim, foi coisas de 15 dias. Hoje o atendimento, ali a gente já viu um movimento no Instagram, na outra semana no meu caso, eu já vi a pessoa já com alguns atendimentos que até então, no dia daquele atendimento comigo, ela falou assim, eu não tenho condições de atender. E aí, todo o processo que foi feito, com essa liberação, muitas vezes, de repetir padrões dos pais mesmo, não nos permitir a fazer algo diferente que os nossos pais fizeram, igual a Andrea trouxe a questão da energia, do dinheiro. O dinheiro vem, mas ele vai embora. Enquanto eu não entendi e os meus pacientes não entenderam que o dinheiro é uma energia e eu tenho que manter uma postura adulta diante dele para que ele chegue, para que ele saia com sabedoria, eu não tinha nem consciência do que era o dinheiro. E as pessoas também não estavam tendo, os pacientes não estavam tendo essa consciência. E assumir que o meu pai e a minha mãe, eles fizeram o que podiam diante da situação que viviam naquele momento. Se hoje eu sair como buscadora, se hoje eu estou tendo a possibilidade de entender um método que me liberta e liberta os meus pacientes, quando eles tiveram essa consciência através das cartas, harmonização com o pai, com mãe, autorização para viver a vida, sair da posição de vítima, porque a gente se pega colocando nisso o tempo todo, como vítima das circunstâncias. Para mim nada acontece, mas e a minha postura diante daquilo? Eu tive Covid 2 vezes. A primeira vez, praticamente eu falava com Deus assim, leva, que é mais fácil, não me deixa sofrendo. A segunda vez eu falei assim, se veio mais uma vez é porque eu ainda não aprendi o que precisava ser aprendido. E aí eu me coloquei uma postura adulta. Eu não sofri tanto. Eu estou saindo de um Covid. E olhar para mim na tela hoje, a Fernanda viu a primeira vez que nós participamos de um Zoom lá nas cartas intermediárias. Praticamente eu não abri a boca. Eu me colocava no processo de vítima o tempo todo. Desconfiada, né? Bastante desconfiada. Me lembro da Fábio lá no início também, assim, ela super desconfiada e tal, né? Querendo, assim, ter provas de que realmente, né, alguma coisa ia acontecer, enfim. E eu não gosto muito de convencimento, né? Eu costumo dizer que... porque faz parte da autorresponsabilidade, né? Eu costumo dizer que o meu método, ele vibra numa determinada frequência e que esta frequência já está alinhado com as leis divinas e com a prosperidade. Então, se a pessoa não romper com essa barreira de escassez e dizer não, eu estou vendo o valor do método da Fernanda e ela está dizendo, então, que tem cartas... Aliás, eu produzi cartas douradas. Lindas, maravilhosas. É isso que vai chegar para você, ó. Aliás, eu faço assim, ó, para dizer, ó, tá aqui uma barra de ouro. Uma barra de ouro. Né? Aqui, ó, cada uma dessas cartas você pode cobrar de 300 a 1.300 reais, ó. Isso aqui é um atendimento. Olha aqui, ó, o que você tem na mão. Cada uma dessas cartas é um atendimento. O meu atendimento aqui é 1.300 reais. E olha, reais. Fernanda, cada terapeuta vai cobrar de pelo menos 300 reais cada uma. Olha o insight. Aqui, ó.
Aí você falou, a barra de ouro está aqui. E tá lindo de se ver. Agora, essa barra de ouro, para transpor para essa mão aqui, precisa de ação. Pois é. Porque... Exatamente. Aí vai ter que tomar a decisão. Vocês estão oferecendo. Minha mão pode te entregar. Pega aí. Eu tenho que fazer esse movimento, né? Isso. Exatamente. E esse é o movimento mais difícil. É a gente apostar, é a gente se colocar. Porque o que acontece? A gente fica nessa postura infantil. Ai, mas é muito difícil. Ai, mas agora eu tô fazendo não sei o quê. Ai, mas agora eu não tenho dinheiro. Ai, mas é muito caro. Ou então, ai, agora eu não posso porque senão, não sei, ou não é o melhor momento. A gente fica no mimimi, a gente fica nas desculpas. Eu nunca vou forçar ninguém ou convencer. Eu nem vendo o meu método. Eu falo sobre aquilo que eu tenho aqui. Vou fazer uma jornada do Constelador do Futuro para te mostrar que existe um caminho para você mudar a tua vida com um dos pilares que é autocurar a tua vida, transformar a sua vida, e o outro pilar é te dar conhecimentos e ferramentas para você usar com os teus pacientes. E já te encurtar caminhos, porque eu já faço todo o trabalho de ter estudado, ter me formado, ter me pós-graduado, ter aplicado, ter canalizado. Você só pega isso aqui e aplica, não precisa pensar em nada, não precisa nem ter conhecimento nenhum. Agora, você vai ter que fazer um movimento para chegar até mim. E esse movimento não pode ser, vem que eu te dou garantia, vem que você vai tirar em X dias o lucro aqui do investimento. Eu não faço isso. Porque não se trata de convencer ninguém. Ele é um método energético. E as pessoas estão aqui falando, vocês não precisam falar nada, só o fato de vocês estarem aqui hoje já demonstra toda a transformação que as pessoas que estão nos assistindo precisam para ter convicção de que se isso vale a pena ou não. E depois de ter escutado vocês, não tem sombra de dúvida que existe aí uma possibilidade de transformar a sua vida. E aí a gente pergunta, quanto vale eu ter resgatado a minha própria história? Quanto eu teria pagado hoje se eu soubesse que eu ia passar por essa transformação na minha vida pessoal, que eu ia poder me reconciliar com as pessoas da minha família, que eu ia poder ter técnicas para usar dentro da minha família? Como é que eu podia pensar e ter certeza que eu ia acessar ferramentas que eu não ia precisar nem aprender muito, eu ia só aplicar e as pessoas já iam se curar e já iam se transformar? Quanto vale isso? Quanto você pagaria hoje para ter essa transformação? E quando a gente vê que a gente cura 10, 20, 30, 40, 50 anos, quando a gente passa em revista todas as fases da nossa vida, a gente tem uma ferramenta, se a gente quiser, só para se autocurar, sem ter um psicólogo, sem ter um profissional do lado, a gente pode fazer isso, porque eu já mapeei isso para você. Então, qual é o preço disso? Qual é o preço? Não tem preço isso. É você dar uma contribuição aqui. E, além de tudo, você recebe o material em casa, você recebe fisicamente o material. Então, a gente se pergunta, não é sobre valores. Aqui é se você está interessado em transformação para você e para os seus pacientes. É disso. Se é isso que você quer, você está no lugar certo. E eu tenho aqui as meninas para falar isso para você. Fernanda, então, assim, sentir isso de vocês é muito poderoso. Eu posso dizer, assim, porque eu sou de outra área, né? Eu estou começando do zero praticamente. Estou começando do zero como terapeuta. Eu tenho experiência de vida, de autoconhecimento, sempre fui uma buscadora, mas eu estou começando do zero. Muitas colegas, elas são terapeutas já. E eu sinto, assim, que tem uma base enorme de confiança. Tu começa a atender em casa, tu começa a atender as colegas. Então, tu não sai, assim, nua e crua para atender as pessoas. Eu estou sentindo, assim, muita confiança. E eu coloquei, assim, o marco para eu começar a atender vai ser receber esse kit maravilhoso, a minha barra de ouro. Assim que eu receber a minha barra de ouro, enquanto isso eu vou me trabalhando. Passo a passo. Uhum. Exatamente. Aqui você tem um passo a passo, se você quer trabalhar na sua autocura, você tem um passo a passo para começar a atender pessoas, para ter uma profissão, para se certificar, que você não precisa ter conhecimento prévio,
porque é uma ferramenta de muito fácil aplicação. Ela tem um nível de complexidade muito grande para ter sido construída, porém, para aplicar é muito fácil. E você não precisa nem ter assistido todas as aulas para aplicar, porque é só você saber como aplicar, ver os vídeos de como aplicar, você vai vendo a transformação. Mas é claro que aqui eu não quero que você só aplique, eu quero que você de fato conheça. Por isso que tem todos os vídeos e todas as nossas aulas para que você aprofunde ainda mais esses conhecimentos, né? Isso é algo que vocês vão ter a possibilidade, né, de aprender. E também não é uma formação tradicional em constelação, onde você vai aprender conteúdos de constelação somente. Não, a gente tem as bases da constelação, mas aqui, sobretudo, a gente tem um conhecimento mais amplo, né? E principalmente direcionado a uma metodologia única. Então, tem algumas pessoas que me perguntaram, Fernanda, eu já sou formada em constelação, eu tenho 3, 4 formações em constelação, o método é para mim? O método é para você, e você precisa, não só as cartas, porque o método ele é direto ao ponto. Ele não é uma formação que primeiro você faz 1 ano e meio, teoricamente, para depois começar a fazer uma prática, para depois começar a atender. Não é dessa forma. O método é para você poder usar, mas é algo único. Não tem precedente hoje na constelação para te dizer, olha, é parecido com isso. Então, necessariamente você vai precisar fazer a formação para poder usar as cartas, porque elas seguem uma lógica, né? Então, é por isso que a pessoa tem que entrar. E eu não vendo cartas. As cartas as terapeutas ganham, né? Junto com a formação. O que eu vendo é uma formação, é uma nova forma de enxergar os processos vivenciais e uma nova forma terapêutica de aplicar, de conduzir os processos vivenciais. Então, meninas, muita gratidão. Nós já estamos aqui há 1h30 segurando as pessoas, segurando vocês. Quero agradecer, passa voando, né? A gente passaria aqui horas falando sobre os processos, que é muito legal ver a transformação de vocês. E tô muito feliz de ver vocês tão radiantes, tão transformadas, tão seguras de si, sabendo que vão continuar se trabalhando, vão continuar na sua autocura cada vez mais alcançando níveis mais elevados, porque esse é o caminho. Eu faço comigo diariamente as técnicas. É isso que fez com que hoje eu pudesse estar aqui também, porque eu também atendia pessoas, estava nesse lugar, mas à medida que eu fui me trabalhando, eu fui conseguindo alcançar o que hoje eu tenho, né? O lugar que hoje eu ocupo, e isso foi também graças a muitos processos de limpeza. E eu estou muito feliz hoje também, porque eu estou agora na contagem regressiva para a nossa jornada, que vai começar na segunda-feira. Eu quero convidar você para se inscrever, se você ainda não se inscreveu. O link está logo abaixo aí na bio, ali no meu nome, para a jornada do Constelador do Futuro, onde eu vou te ensinar o caminho que essas terapeutas aqui, que essas consteladoras fizeram para chegar nesse nível de transformação pessoal e profissional. Então, convido você às 20 horas para estar comigo na segunda-feira e eu vou te esperar com muitas ativações de consciência, muitas ativações na tua alma, porque é isso que a gente faz o tempo todo aqui, né? A gente faz uma incrível conexão e uma incrível liberação dos conteúdos da alma, e eu quero te mostrar esse caminho aí de transformação para a tua vida. Meninas, muita gratidão, muita, muita, muita gratidão. Um beijo e uma ótima noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite.